No turbulento cenário político da Roma antiga, o nome Calígula se ergue como um sinônimo de tirania e crueldade. No entanto, sua jornada não começou nas sombras da loucura, mas nas luzes da glória. Ele nasceu como Caio Júlio César Germânico, membro de uma família nobre e influente. Seu pai, o amado general Germânico, era um herói entre os romanos, e sua mãe, Agripina, a velha, tinha uma linhagem poderosa. A infância de Calígula foi marcada tanto pela tragédia quanto pelo prestígio. Muito jovem, ele foi apelidado de Calígula pelos soldados do exército, em referência às pequenas botas militares que usava, um símbolo de sua proximidade com o poder militar. Porém, por trás desse apelido inocente, espreitava um destino muito mais sombrio. Desde muito cedo, Calígula testemunhou as consequências devastadoras da luta pelo poder em Roma. A morte misteriosa de seu pai e a eventual destruição de sua família pelo imperador Tibério formaram um jovem que, com o tempo, se tornaria um dos imperadores mais temidos da história. Mas como essa criança, tão próxima do afeto das legiões, se transformou em um tirano mais cruel do que qualquer outro governante que Roma conheceu? Quando o imperador Tibério, envelhecido e desconfiado, escolheu Calígula como seu sucessor, muitos em Roma viram isso com ceticismo. Havia boatos de que Tibério já estava doente da mente, que se isolava na ilha de Capri, onde teria cultivado um reino de perversão e desconfiança. Nessa atmosfera sufocante, Calígula foi chamado para a corte imperial. Ao chegar à ilha, Calígula se viu envolto em conspirações e traições, cercado por inimigos. Ele aprendeu a arte da dissimulação, escondendo seu ódio pelos responsáveis pela morte de seus pais e irmãos. Sob a tutela de Tibério, o jovem aparentava ser submisso, mas em seu coração crescia um desejo incontrolável de vingança. Finalmente, em 37 d.C., Tibério morreu sob circunstâncias misteriosas. Muitos acreditam que Calígula apressou sua morte, sufocando o velho imperador. Assim que Tibério foi declarado morto, a guarda pretoriana, os poderosos guardiões do imperador, proclamou Calígula o novo imperador de Roma. O jovem príncipe agora detinha o poder absoluto, mas o que Roma não sabia era que o homem que assumiu o trono estava prestes a levar o império a uma era de terror e loucura. No início de seu reinado, Calígula era adorado pelo povo. Ele devolveu a Roma o brilho que parecia ter desaparecido nos anos sombrios de Tibério. O novo imperador organizou jogos e festivais, perdoou prisioneiros políticos e até dobrou o pagamento da guarda pretoriana, garantindo sua lealdade. Sua juventude e carisma encantaram as massas, e muitos acreditavam que ele seria um governante generoso e justo, como seu pai, Germânico. Mas essa esperança foi curta. Apenas alguns meses após sua ascensão, Calígula adoeceu gravemente. Durante semanas, ele flutuou entre a vida e a morte, e Roma ficou em suspense. Quando ele finalmente se recuperou, algo dentro dele havia mudado para sempre. O jovem e promissor imperador se tornara uma figura sombria e perturbada, obcecada com o poder e o controle. Após sua recuperação, Calígula começou a mostrar sinais de uma mudança drástica de comportamento. Ele ordenou a execução de vários membros da sua própria família, incluindo seu primo Tibério Gemelo, que era co-herdeiro ao trono. Esse ato chocou o Senado e o povo, mas foi apenas o começo. Calígula rapidamente se distanciou do Senado, tratando os senadores com desprezo. Ele exigia ser adorado como um deus vivo, algo sem precedentes para um imperador romano. Estátuas dele começaram a ser erguidas em todo o império, e ele forçou os judeus a aceitarem uma estátua sua no Templo de Jerusalém. Um ato que quase levou a uma rebelião. Seus caprichos se tornaram cada vez mais absurdos. Ele ordenou a construção de uma ponte flutuante de mais de 3 quilômetros no mar, supostamente para cavalgar através dela em sua carruagem, simbolizando seu poder sobre os deuses e os elementos. Além disso, ele declarou seu cavalo, Incitatus, cônsul, adornando-o com joias e oferecendo-lhe uma residência luxuosa. Calígula passou a se considerar um ser divino. Ele se fantasiava como deuses romanos e gregos, de Júpiter a Hércules, e até como divindades femininas como Vênus.
Ele acreditava que apenas ele poderia salvar Roma, e que todos deveriam se curvar à sua vontade. À medida que sua loucura progredia, os atos de tirania e crueldade de Calígula aumentaram. Ele instituiu um regime de terror, executando senadores por motivos banais e confiscando suas propriedades para financiar seus projetos extravagantes. Qualquer sinal de deslealdade era punido com morte. E não eram apenas os ricos e poderosos que sofriam com sua tirania. O povo de Roma foi submetido a impostos altíssimos para sustentar as excentricidades de Calígula. E qualquer sinal de insatisfação pública era rapidamente reprimido com violência. Calígula também era conhecido por sua crueldade pessoal. Ele se deleitava em assistir torturas e execuções, muitas vezes participando ativamente dos atos de brutalidade. Dizem que ele, em um acesso de fúria, ordenou que parte da multidão presente nos jogos de gladiadores fosse jogada às feras por simples capricho, quando faltavam criminosos para o espetáculo. Além disso, ele começou a se envolver em atos de humilhação pública de seus aliados e membros da elite romana. Ele frequentemente fazia discursos longos e incoerentes, forçando o Senado a aplaudir suas palavras, e, em algumas ocasiões, obrigava seus oficiais mais próximos a se ajoelharem perante ele, adorando-o como um deus. À medida que Calígula se tornava mais imprevisível e perigoso, os descontentamentos dentro de Roma aumentaram. O Senado, embora enfraquecido, começou a conspirar contra ele, mas a guarda pretoriana ainda permanecia fiel ao imperador, sendo altamente recompensada por sua lealdade. No entanto, até mesmo a guarda começou a perceber que o reinado de Calígula não poderia continuar por muito tempo. As intrigas palacianas e as conspirações se intensificaram, lideradas pelo oficial Cássio Quereia, que havia sido constantemente humilhado pelo imperador. A tirania de Calígula chegou ao limite quando ele começou a planejar uma campanha militar sem sentido contra a Britânia, que muitos acreditam ser apenas uma desculpa para ele demonstrar seu poder. Finalmente, em 24 de janeiro de 41 d.C., Cássio e outros conspiradores da guarda pretoriana o emboscaram durante um evento público. Calígula foi apunhalado várias vezes, e segundo relatos, até implorou por sua vida, algo que surpreendeu aqueles que o consideravam um tirano implacável. Após sua morte, sua esposa Cesônia e sua filha também foram assassinadas, na tentativa de erradicar qualquer vestígio de sua linhagem. A morte de Calígula trouxe alívio a Roma, mas o legado de sua tirania permaneceu gravado na história. Seu reinado foi um dos mais curtos entre os imperadores romanos, mas o impacto de sua loucura ressoaria por gerações. Ele não apenas desafiou as normas políticas e religiosas de seu tempo, mas também empurrou os limites da crueldade e da tirania a um ponto extremo. Seus sucessores, como o imperador Cláudio, tentaram restaurar a ordem, mas o dano causado por Calígula ao prestígio do trono imperial seria sentido por muito tempo. Seu nome se tornou um sinônimo de loucura, crueldade e despotismo. E até hoje, ele é lembrado como um dos piores tiranos que já existiram. A história de Calígula é um lembrete sombrio do que acontece quando o poder absoluto é colocado nas mãos erradas. Seu reinado, embora curto, foi marcado por excessos, violência e uma busca implacável por adoração. O jovem que um dia foi amado pelas legiões romanas se transformou em um dos maiores monstros que Roma já conheceu, e seu nome será sempre lembrado como o imperador mais que tirano que já existiu.